ele imaginava que tivesse um órgão, a glândula pineal, e que ela servisse de meio de ligação da alma com o corpo, né? Kardec não entrou nisso e, enfim, para a gente produzir os fenômenos espíritas, observar os fenômenos e experimentar com eles, é completamente dispensável essa noção da glândula pineal, se é ou não, né? Mas, claro, no futuro, se houvessem pesquisas demonstrando algo nesse sentido, algum órgão do cérebro, alguma parte do cérebro que se liga com o mundo espiritual, seria bem-vindo, né? Mas até onde eu sei, não existe muita aceitação entre os pesquisadores espíritas dessa tese da glândula pineal. Até onde eu sei, eu mesmo nunca investiguei isso. Já vi comentários do Sérgio Felipe falando disso. Ah, glândula pineal, o pessoal pega o microscópio, vê lá, tem uns cristais e tal. Mas eu não vi ele dar nenhuma demonstração satisfatória, nenhum argumento peremptório para mostrar que a glândula pineal é o meio de ligação da alma dos espíritos com os homens, enfim. Eu nunca vi, né? Realmente, para mim, é meio obscuro esse tema aí. É, Mas, o que Kardec fala é que a mediunidade está radicada no organismo, né? Ou seja, tem alguma diferença orgânica. Agora, Kardec não especifica o que é exatamente essa diferença, até porque isso tem a ver com. Vai estar ligado à qualidade dos fluidos, né? Da relação do fluido com o corpo, e aí a gente não sabe a natureza íntima desses fluidos. Então, eu acho que isso é algo para o futuro, para a gente saber para o futuro, né? Enfim. O fato é, E Kardec você, fala que está radicado no organismo, mas ele não especifica exatamente a diferença que tem. Por isso que não existe nenhum exame para saber se o indivíduo é médium, né? Você tem que ir testando. e você leu meu pensamento, é justamente isso. Ah, mas fulano diz que tem glândula pineal. Vamos ficar com Kardec. Kardec diz o quê? Precisa haver uma disposição orgânica. O corpo ele tem que estar predisposto para que ocorra a manifestação, a mediunidade. Ah, vamos ficar com Kardec, simples. No futuro, quando, né, a ciência avançar e nós conseguimos dialogar com os espíritos, retomar aquele formato, né, organizado por Kardec, de diálogos, dos espíritos se comunicar de forma espontânea, trazendo um princípio novo, desenvolvendo um princípio, aí sim a gente vai conseguir avançar. Mas por hora, o que é que nós temos? A mediunidade, como o Eric lembrou, está radicada no organismo. Ponto. Aonde? No organismo. Ponto. Simplifica, né, José, né, Eric? E a gente não fica quebrando cabeça para tentar explicar algo que ainda não consegue ser explicado. Desculpa, Eric, te tomei a palavra aí, passo para você. Não, perfeito, é exatamente isso, né? Exatamente. Kardec falou que está radicado no organismo, né? Se Kardec não explicou exatamente o que era esse radicado no organismo na época dele, é porque faltava conhecimentos dessa natureza, que isso envolve os fluidos também, né? Que a gente não sabe a natureza íntima. Então, isso fica para o futuro a gente saber, né? Enfim, você pode levanta a hipótese da glândula pineal, mas a gente não, de fato, a gente não sabe nada disso. A Mônica pergunta aqui: o médium vidente não enxerga esse fenômeno? Ficou fora do contexto a pergunta, não sei qual fenômeno ela estava referindo. O médium vidente ele enxerga aparições, enfim. E tem fenômenos que todos enxergam, né, como o movimento das mesas, né? Aqui a Ana pergunta de novo: e no caso da aparição tangível, também não tem braço, mão, não existe história de aperto de mão? Sim, mas é o que a gente falou, né? Isso também é uma aparência. Mesmo na aparição tangível, onde há o toque, isso também é uma aparência, né? Tanto que muitas vezes na aparição tangível tá lá o espírito, né? Na aparição tangível e do nada ele desaparece, né?
seja, aquilo ali não é um corpo real, é uma aparência, né, momentânea. O espírito não fica na aparição tangível o tempo todo, né? O agênere, né, ele não dura para sempre ali. Então não é um fenômeno, né? E tanto é que o agênere, muitas vezes, tem um médium vidente ali que está vendo o agênere, está tocando no agênere, e tem outro ali que nem está vendo, né? Então, isso não quer dizer que é um corpo real que ele tem. Eric, enquanto você passa o olhar aí, e lembrar que o médium vidente, o que vê uma aparição tangível, ele não vê com os olhos do corpo. É um fenômeno onde a alma do médium, ele consegue, né, ver o espírito se apresenta para ele ali, ou ele vê, por exemplo, Kardec vai falar do senhor Vesi, senhor, vocês me ajudam a lembrar o nome aqui, que era um excelente médium vidente, né? Mas é diferente do sonâmbulo. Há pessoas dotadas desse fenômeno de sonambulismo que ela consegue descrever doenças no corpo físico. Então, é o espírito que tem essa capacidade de poder olhar para um corpo físico e identificar uma doença e até orientar qual tipo de tratamento, qual medicamento tomar. Mas é diferente do médium vidente, esse vê espírito. Não, ele não vê, por exemplo, igual, eu não sei se aquela pergunta está ligada ao fenômeno da glândula pineal, se for, não tem relação nenhuma ao meu sentir, porque o vidente, como eu disse, ele vê espírito. Mas, José, passo para você. Eu acho que a gente explorou bem esses temas, né? Da aparição. Essa questão da aparição tangível é a mesma coisa, né? E não é nada estranho isso. Você pega uma pedra de gelo, ela é sólida, dura, pode até machucar seu corpo. Aí você ele leva a temperatura, vira água, depois vira vapor, ela some no ar. É a matéria que está ali tão dura que parece estar na sua frente. Aí, de repente, muda as condições, ela se esvaece no ar. É assim, né? Não há nada de estranho nisso. Então, a aparição tangível, ele tem uma capacidade, uma propriedade de tornar-se tangível, encostar na pessoa, apertar a mão. Mas, de repente, ele se esvanece ali no ar e some, né? E instantaneamente. Isso não é prova de que o espírito tenha uma mão, né? Isso não é um argumento, não é uma prova de que o espírito tenha uma mão. De forma alguma, isso prova que o espírito tem uma mão, né? A Nelly acho que explicou melhor aqui. Acho que ela se referia a manifestações físicas, como a tecla do piano. Por isso, o momento que ela fez a pergunta, sobre a pergunta da Mônica, né? Sim. Sim, o médium vidente pode ver o médium vidente pode ver o espírito batendo na mesa, o espírito batendo nas teclas com o dedo, né? Mas é uma aparência, como a gente está falando, é aparência. Não quer dizer que porque ele viu seja aquilo de fato, né? Às vezes nem o próprio espírito entende o fenômeno que está acontecendo ali, né? Então, não deixaria de ser uma aparência. Mesmo que o médium vidente visse o espírito teclando no piano, né? Não deixaria de ser uma aparência. O que está acontecendo de fato é que é uma ação fluídica ali, né? Que essa é a teoria estabelecida pelos espíritos. Né? Meu som tá ok? Sim. Tá ótimo, tá ótimo. Exatamente. Então é isso. Poderia ver, mas não deixaria de ser uma aparência, como tudo é aparência na aparição, né? O espírito aparece com a cabeça, com o tronco, né? Se fosse uma realidade, por exemplo, o espírito que aparece sem cabeça, o espírito que sofreu decapitação, ele aparece sem cabeça. Então, se fosse uma realidade, ele não poderia se comunicar, né? Porque